Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Postura de presidentes na reunião entre Lula e Trump vira tema de debate, e as teorias da conspiração bolsonarista viram piada em rede nacional. Espia. Otávio, começo com você. Repercussão no Brasil, governo brasileiro entusiasmado. Vamos dizer que Trump foi cauteloso na entrevista que ele deu agora no Air Force One. Desejou feliz aniversário para o Lula, mostrando que há um entendimento, uma porta aberta, uma boa vontade de ambos os lados. E é neste momento que a gente está. Tem duas dimensões. A dimensão econômica, se vai ter, baixar a tarifa, se não vai, e a dimensão política. Eu vou me ater à dimensão política. Na política, o que vale é a imagem, ainda mais em tempos de rede social. E o Lula já conseguiu o que queria. Foi o grande êxito do Lula, essa fotografia com o Trump. Então, se daqui adiante, se isso não vai render nada, se a tarifa for de 50 para 100 ou cair a tarifa, o Lula já tem um ganho, que é o seguinte. Primeiro, a imagem que fazia do Lula era, ideologicamente, alguém intransigente que não iria negociar com Trump por conta do anti-imperialismo da velha esquerda. Bom, essa foto quebra isso. Mostra um Lula pragmático que já fez considerações bem críticas e bem fortes a Trump e conseguiu ir dialogar com ele. Então reforça a imagem de alguém conciliador, reforça a imagem de alguém que conversa com o outro campo ideológico e de alguém, principalmente, que defende os interesses do Brasil acima de tudo. E tendo deixado de lado a soberania do rabo entre as pernas. O que é a soberania do rabo entre as pernas? Aquela que acha, cuidado, muita gente ficou preocupado porque o Lula falou do dólar como uma alternativa do dólar. Ficaram preocupados, poxa, o Lula não tem nada que falar de Venezuela, isso vai irritar o Trump. O Lula manteve um discurso, do que efetivamente ele pensa, e houve um encontro sem maiores problemas. Então, do campo político, a vitória ao Lula com essa imagem já está garantida. Agora, a negociação pode até dar errado, mas que o Lula conseguiu a imagem para o discurso político dele, para a campanha de 2026, ele conseguiu. Concordo plenamente, Otávio. Politicamente, Lula já tem uma vitória, e isso pode ser usado a favor dele do ponto de vista eleitoral. A questão é economicamente. Deve ter avanço, porque os Estados Unidos só abriram a porta de negociação porque eles precisavam também dessa abertura. Claro que agora, vendo mais declarações do Trump, elogiando o Lula, chama muita atenção. O Trump gostou do Lula mesmo, o Júlia. Isso está muito claro. Desde aquele dia na ONU, ele fala com um carinho, que nem ele gostou do Kim Jong-un. Tem pessoas que o Trump gosta. Não adianta, o Erdogan, ele gosta. Não tem, pode ter muita coisa que eles discordem, mas ele gosta. Vai fazer o quê, né? Que a oposição ao Lula no Brasil talvez quisesse que o Trump tratasse o Lula como ele trata o Petro, Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Não aconteceu isso. Não tem mais volta. É o que o Otávio falou anteriormente. Ele não será tratado como Petro de jeito nenhum. Ele já tem a foto, já tem os elogios, tudo isso é público. É uma tremenda vitória do presidente brasileiro. Agora é seguir com as negociações. O Trump gosta de vender vitórias e muito provavelmente fará algum tipo de acordo, ainda que demore um pouco. Não dava para ter sido nesse primeiro encontro, né? Isso é impossível. E outra coisa, só para lembrar, não teve, que o Otávio foi citando a questão do dólar, lá tudo que o pessoal falava que era um perigo, não teve também a armadilha Ramaphosa, né? Ele não foi de forma alguma humilhado ou teve uma armadilha como teve para o líder sul-africano e tampouco uma briga como teve com o Zelensky. E você vê que o Marco Rubio, todos ali tratando o Lula com respeito, não naquela forma que eles trataram o Zelensky como alguém inferior, a mesma coisa com o Ramaphosa. Isso também chamou bastante atenção. E também, até vou jogar pro Otávio, para você e pro João, interessante como o presidente Trump, ele senta assim, né? Ele gosta de sentar assim sempre, né? Mas o presidente Lula fica lá, né? Cruza a perna, que nem o Otávio no Estúdio I, né? Fica ali confortável, né? Me chamou a atenção isso daí, que ele estava relaxado, ou tentou se mostrar bastante relaxado. Interessante você falar isso, a sua observação, porque faz sentido também, né? A leitura política passa um pouco por esses códigos, né? As expressões corporais e tudo mais. É claro, o Trump estava à vontade do jeito dele, né? Você imitou bem, né? Ele vai com o tronco, ele projeta o tronco ele gosta como se ele quisesse assim, se aproximar mais do interlocutor ou impor, né? Porque ele é grande, ou se impor perante o interlocutor. Mas as fotos que viralizaram aqui, Otávio e Joel, pegando carona no que o Guga falava, é que por Lula estar muito à vontade na cadeira, é como se ele fosse o dono da reunião, né? O pessoal fez piada nesse sentido. Eu li, não vou dar o crédito porque eu não lembro quem foi, mas eu li que alguém fez uma leitura sobre o gestual dos dois nessa reunião que o Guga relatou. Aí disseram que o Trump, ao projetar o corpo para frente, isso é uma postura de quem quer mostrar estar no comando da coisa. Está se projetando para dizer que está no comando da reunião, etc, etc. E o Lula refastelado, como se tivesse, assim, muito tranquilo. Então, infelizmente, se eu soubesse que o Guga ia fazer esse comentário, eu até tinha pego quem fez essa leitura. Mas é isso, o Trump
quando ele joga o tronco para frente, é até bom eu saber disso, né? Para em algumas reuniões complicadas eu fazer isso. Mostra a autoridade, isso que o Trump está fazendo. Enquanto o Lula se mostra aí de boa, como se diz no popular. Ô, Guga, você soltou uma sonora gargalhada aí. Não, igual Otávio, no estúdio aí que aparece sentado inteiro, que aqui fica a gente, né, no passaporte, né? No retrato de passaporte. Mas no estúdio aí, aí no Rio de Janeiro, né? Porque o Joel colocam numa cadeirinha ali na redação, no estúdio, na redação em São Paulo, que é uma crueldade. Agora, você lá que tem a cadeira, você pode ficar assim, às vezes, quando você quiser dominar ali o debate no estúdio aí, né? E tem truque cenográfico. Projeta para frente. Agora, sobre a linguagem corporal, eu falei o que o especialista disse, mas o Trump parece atencioso com essa postura, alguém que quer ouvir, e o Lula mais ali na tranquilidade.